Coração e perícia. Quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu, muitos anos atrás, ministrei uma palavra chamada A Mão e o Coração. Fala dos nossos dons, das nossas habilidades, mas também da nossa entrega naquilo que nós somos diante de Deus em adoradores. Nós, às vezes, não percebemos, queridos, mas nós temos uma dificuldade enorme de conciliar as duas coisas. Às vezes nós nos tornamos adoradores demais e levamos o campo da adoração somente numa perspectiva espiritual de que existe arrepios, que existe choro, que existe quebrantamentos, e nos jogamos nisso, mas às vezes não percebemos que quando Deus tem o coração de um adorador, Ele também tem as suas mãos. Porque não há possibilidade de adorarmos a Deus de maneira integral se nós adorarmos somente com metade daquilo que somos e temos. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do seu coração, e quero falar um pouquinho a respeito da questão das suas habilidades, porque Deus tem nos falado muito como igreja em relação àquilo que Ele está movendo, que você possa despertar para isso. Salmos 88, o livro de Salmos 78, melhor dizendo, 78, do 70 ao 72. Vamos lá? Salmo 78. Murilo acabou de falar de Davi há pouco, né? Vamos falar um pouquinho de Davi. Eu quero usar Davi como um homem que tinha o coração nas mãos de Deus, mas também tinha o seu serviço nas mãos de Deus. Eu queria que você pudesse estar atento a esse texto, ok? Diz assim: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Alguns textos diz, com perícia das mãos os conduziu. Eu quero falar sobre isso, queridos. Coração íntegro e mãos experientes. Mãos de peritos. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus, Ele tem muitas obras que foram estabelecidas. Mais do que no Novo Testamento, você vai ver obras físicas mesmo, estruturas físicas no Antigo Testamento. Deus levanta Moisés, dá uma visão a Moisés, separa pessoas peritas para a construção do tabernáculo, depois tem a construção do templo, você vai ver Noé construindo uma arca, e quando Deus vai levantando as pessoas, você vai ver que Davi era um perito em fazer instrumentos com as próprias mãos. A maioria dos instrumentos que Davi tocava, ele mesmo quem fabricou. Davi era um perito nisso. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a construção daquilo que está à nossa volta, Deus, Ele pode receber, às vezes, de maneira singela o que nós estamos oferecendo, porque fazemos com o coração e com as mãos, ou Deus pode receber com restrições o que nós fazemos. Porque às vezes nós fazemos coisas com muitas habilidades que temos, mas o nosso coração está longe. Qual é a prova disso, pastor? Caim e Abel. Caim e Abel ambos ofereceram uma oferta ao Senhor, mas o coração de um deles estava distorcido, era o coração de Caim. Então, aquilo que você produz com as mãos, porque um plantava e o outro criava animais. Um ofereceu da colheita, o outro ofereceu da gordura dos animais. Mas Deus rejeitou, porque o coração de Caim não estava bom. Significa que aquilo que você produz, aquilo que você oferece, nem sempre está de conexão ou em favor daquilo que Deus espera para a sua vida. Às vezes não estamos conectados. Por quê? Porque olhamos para um extremo e não avaliamos o outro. O contrário também é uma realidade. Existem pessoas que ofereceram o coração numa entrega espiritual e Deus falou, cara, não é o coração que eu quero, você precisa agir. Cadê a perícia das mãos? Josué. Josué tem um problema em Israel, ele está conduzindo agora depois da morte de Moisés, e quando Josué tem um problema em Israel, ele vai falar com Deus, Deus, nós vamos colocar o nosso coração quebrantado na tua presença, vamos orar para que isso de fato possa ser mudado no nosso meio, porque o arraial está sofrendo. Aí sabe que Deus falou para Josué? Falou, Josué, não é hora de orar não, filho.
Você precisa agir com as mãos. Procure dentro do arraial quem foi que pegou a capa da Babilônia e trouxe aqui para dentro. Porque você está querendo mostrar para mim um quebrantamento quando na verdade é tempo de guerra. Então existem momentos, queridos, na nossa vida cristã que nós guerreamos. Existem momentos na nossa vida cristã que nós oferecemos. E existem momentos na nossa vida cristã que nós nos entregamos. Coração e mãos. A habilidade de nós termos o coração e as mãos no lugar certo é um desafio para a igreja dos nossos dias. Porque a igreja dos nossos dias, às vezes, como eu disse há pouco, não percebe as estações e os tempos. Não percebemos muitas vezes. Então Davi está nos ensinando algo precioso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, trazendo algumas coisas para que a gente possa compreender. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, Davi estava pastoreando as ovelhas do pai e Deus o tirou de trás das ovelhas. Separou Davi. Você precisa entender, quando a sua mão e o seu coração estão nos lugares certos, você nunca vai se autopromover. Existem pessoas servindo porque querem se autopromover. E já existem outras pessoas que pouco se preocupam com a autopromoção, então também não servem. Porque elas não estão aí para elogio, elas não estão aí para críticas, elas são pessoas bem resolvidas. Então, tipo assim, olha, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, e em cuidar da sua, eu não cuido de ninguém. Deus está nos ensinando o seguinte: Deus tirou um jovem de trás de uma posição para poder promovê-lo, porque esse jovem trouxe aos olhos e ao coração de Deus algo que lhe chamou a atenção. Amados, quando Deus diz a respeito de uma pessoa assim, olha, escolhi Davi, homem segundo o meu coração, uma afirmação dessa é o tipo de pessoa que a gente tem que olhar para ele e prestar atenção. O que esse cara carregava para Deus poder afirmar algo tão profundo? Esse cara carregava alguma coisa. Era um pecador como eu e você, adulterou, coisas que muitos de nós nem fizemos. Então, dentro da sociedade, nós poderíamos nos dizer até melhor que ele, porque a sociedade é assim que ela mede as coisas. O cara era um adúltero. Se tornou assassino de um amigo, porque ele quem deu a ordem de o exército se retirar para que Urias fosse morto. Consentiu na morte desse homem. Muitos de nós nem consentimos na morte de ninguém. Poderíamos nos dizer melhor que ele, diante da sociedade que nós vivemos, mas Deus olha para esse cara e fala, esse cara tem um coração segundo o meu coração, eu vou tirar ele de trás das ovelhas, que ele está cuidando do seu pai, e vou colocá-lo numa posição de honra. Então deixa eu dizer para você, amados, quando Deus deseja honrar a vida de uma pessoa, é Ele quem separa essa pessoa para a honra. Por isso que a Bíblia nos traz um texto dizendo que na casa de Deus existem vasos para honra e vasos para desonra. É inconcebível na nossa mente humana nós entendermos ou percebermos que Deus escolheu vasos para desonra. Mas Deus escolhe vasos para desonra, queridos. A Bíblia chega a dizer em Eclesiastes capítulo 2 que Deus usa o ímpio para abençoar o justo, ao ponto de endurecer o coração de Faraó, que foi um vaso de desonra. Deus, ele tem os seus meios e os seus propósitos. A grande questão é, você e eu temos entendido o que nós somos em Deus? O porquê nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? O porquê Deus tem levantado a sua igreja nos nossos dias? É para isso mesmo que nós estamos vivendo? É para esse propósito? Se você fizer uma autoavaliação agora de si mesmo, se eu te der 30 segundos por um flash de reflexão, você considera que você está no centro da vontade de Deus? Ou você se perdeu no caminho e corre só atrás de um próprio umbigo? Como você se vê? Pastor, como eu posso ter essa resposta? Olha como você vive. Em relação àquilo que Deus confiou nas suas mãos, em relação àquilo que Ele te deu, em relação àquilo que Ele te capacitou, em relação àquilo que Ele te formou, nós precisamos olhar. E Deus está nos dizendo, amados, que nós somos promovidos por Ele. Então Davi, em momento algum, e olha que ele teve muitas oportunidades de autopromoção, mas Davi nunca se autopromoveu. Como você sabe que ele teve, pastor? É só você ler sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do pai, ele matou o urso e matou o leão.
mas ele não contou para ninguém. Sabe qual que é o nosso problema? Nós matamos uma formiga e queremos contar para todo mundo que nós pisamos nela. Porque nós temos uma carência da aprovação dos homens. Enquanto Davi, por isso que Deus fala, esse cara é um cara segundo o meu coração. Davi não tinha uma carência da aprovação dos homens, tanto é que ele não foi aprovado pelo pai, ele não foi aprovado pelos irmãos, ele não foi aprovado pela sociedade dos seus dias, mas ele foi aprovado por Deus. Porque quando ninguém reconheceu Davi, nem o próprio pai, porque quando Samuel vai na casa dele, essa é outra questão, queridos. Quando Deus quer nos promover, Deus nos encontra trabalhando. Já leu o texto sobre Davi quando é ungido? Samuel, enviado por Deus para ungir um rei em Israel, chega na casa de Jessé, pai de Davi. A Bíblia diz que havia 6 vagabundos lá, 6 filhos preguiçosos. Estou esperando chamar a gente para a guerra. Os 6 filhos de Jessé estavam em casa, querido, tudo guerreiro, mas estava tudo em casa. Eu fico pensando, numa tarde, num sol de 40 graus, o que está fazendo 6 marmanjos dentro de casa? Jogando videogame? Tomando suco de laranja? Porque Samuel falou assim, cadê seus filhos? Jessé falou, está tudo aí. Ele falou, chama o primeiro, chamou o primeiro, o segundo e tudo, homem forte, criado, homem de guerra, dentro de casa. Não tem mais nenhum, tem um aí que está trabalhando. Chama lá o que está trabalhando. O que ele está fazendo? Está cuidando das minhas ovelhas. Deixa eu dizer para você, querido. Quando Deus quer promover alguém, Ele promove alguém que trabalha. Nós queremos ter promoção na vida lá fora, mas nós não trabalhamos para Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos nos nossos negócios, queremos prosperar no nosso relacionamento conjugal, queremos ter os nossos filhos nas mãos de Deus, desejamos muitas coisas, mas não fazemos nada para Deus. Não trabalhamos para Ele, mas usamos Ele para nos abençoar nos nossos projetos e propósitos, nas nossas vontades, no nosso querer. Porque Deus se tornou para nós uma moeda de troca. Então fazemos barganhas com Deus e dizemos para Deus, Deus, se o Senhor fizer isso, quem já não orou assim um dia? Eu entrego aquilo. Mas primeiro Ele tem que fazer, né? Que Ele precisa entregar, já prestou atenção como é que é a coisa? Senhor, se o Senhor curar ela, e eu nunca mais eu ponho bebida na boca. Mas precisa curar ela para você parar com a bebida? Não, Senhor, se o Senhor abrir essa porta, porque Senhor, é só milagre. Se o Senhor abrir essa porta, eu paro com a pornografia. Deus precisa abrir a porta para você parar com a pornografia? É assim que nós lidamos com Deus? Então nós usamos Deus como uma moeda de troca, queridos, quando na verdade Deus deseja honrar e levantar aqueles cujo coração está nele. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi estava no Senhor. Davi fazia o que fazia e nunca se autopromovia, porque ele não precisava do elogio do tapinha nas costas de ninguém. Ele precisava de Deus. É por isso que quando ele estava nos campos, ele fazia os seus salmos, é por isso que quando ele estava nos campos com as ovelhas do seu pai, ele cantava ao Senhor, adorava ao Senhor, contemplava ao Senhor, glorificava, exaltava ao Senhor. Davi aprendeu a conhecer a Deus intimamente, porque ele tinha devoção com a presença de Deus, enquanto ele trabalhava com a habilidade das mãos. Coração e mãos no lugar certo. Olha, igreja, acabei de fazer um desafio há pouco, né, para você se envolver. E não estou pregando por conta desse apelo que eu fiz para você se envolver, tá? É porque, de fato, ontem a Marisa me comunicou que a gente está tendo essas baixas, né? E aí eu falei, vou dar um recado lá, Marisa, que a gente possa levantar novas pessoas em Deus. Mas deixa eu dizer para você, sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Deus, na verdade, Ele está de olho na sua igreja. Não tem a ver com um apelo que eu faço ou com uma pregação que eu trago, tem a ver com a sua e a minha compreensão de quem nós somos nele e por que existimos nele. Davi foi construindo na intimidade. Sabe por que você não responde o ofício do trabalho ao Senhor em qualquer área e aspecto da sua vida? Porque você perdeu a intimidade. Pastor, o senhor está me acusando? Não. Estou refletindo, me colocando ao seu lado.
Você tem intimidade com Deus? Ou nós temos uma religião com Deus? O que é religião? A gente ora para comer, a gente ora para deitar, a gente levanta, quer pôr o pé direito no chão primeiro, não quer pôr o esquerdo, aí a gente ora. Isso é religião, queridos. Ah, pastor, não devo orar para dormir? Deve. Mas será que isso aí não se tornou mecânico na sua vida? Será que você não está fazendo disso um amuleto? A identidade de Davi foi diferente, queridos. Ele foi construído em intimidade de relacionamento. Havia relacionamento. O cara gastava tempo com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, em ouvir Deus, em sentir Deus, em perceber Deus em todos os aspectos da vida, em compreender a soberania de Deus. Tudo que Davi escreve sobre Deus, ele sempre vai enaltecer a Deus em relação à sua soberania. Ele vai dizer que ainda que os vales e os montes transtornem, ele vai dizer que, olha, ele pode estar num lugar fundo, ele pode estar no alto do cume de um monte, Deus está lá. Ele entendeu, queridos. Ele entendeu que Deus está dentro do seu trabalho. Ele entendeu que Deus está dentro do seu casamento. Ele entendeu que Deus está dentro da sua paternidade, da sua maternidade. Ele entendeu. Ele entendeu que Deus estava dentro dos seus relacionamentos. Ele entendeu que Deus estava enquanto ele podia fazer coisas ilícitas, mas não fez. Ele teve a oportunidade de tocar, queridos, Saul, que era o rei. Saul foi colocado nas mãos de Davi por vezes. Davi, ele entendeu, ele falou, eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Se Deus deseja essa posição para mim, é Ele quem vai me estabelecer, não sou eu. Você já parou para pensar quantas pessoas você derrubou ao longo dos anos para você estar onde você está hoje? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você foi infiel com pessoas para você poder ter o que você tem hoje? Ah, pastor, eu não fui. Glória a Deus, você é minoria. Minoria. Porque nós somos assim, irmãos. Nós pisamos em tudo e em todos, desde que aquilo que nós almejamos seja uma conquista para nós e uma realidade. Ah, eu não faço isso. Será que não faz? Posso nos levar a uma reflexão um pouquinho mais profunda se não fazemos? Precisamos refletir. Nós precisamos voltar à essência de tudo. O nosso coração precisa estar no lugar certo. Quando Deus começa a trabalhar na vida de Davi, Davi entendeu algo. Salomão escreve isso, seu filho, lá em Provérbios, capítulo 27, verso 2, diz assim, olha, que os outros te elogiem, não a sua própria boca. Às vezes nós vemos pessoas que tudo que ele faz com a mão esquerda, a direita precisa saber. Autopromoção. Porque foi eu quem dei, porque foi eu quem fiz, porque foi eu quem estava lá. Ah, se não fosse eu, ah, que legal que está isso aqui, mas você não viu o que eu faço ainda. Que isso, queridos? Que sejam os outros a elogiarem você, não a sua própria boca. Provérbios 27, versículo 2. A parábola, queridos, do convidado diz assim, quando você chegar numa festa e todas as cadeiras estiverem postas, assente-se no último lugar, para que o dono da festa, tendo enxergado você, ele mesmo possa convidá-lo a ocupar os primeiros lugares, para que não aconteça ao contrário. Você chegando na festa, ocupando os primeiros lugares, o dono da festa olhe para você e diga para você, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, esse lugar está reservado. Cuidado sentar em lugares reservados. Você pode passar vergonha. Cuidado. Em outras palavras, queridos, sabe o que esse texto está nos ensinando? É um texto bíblico. Para mim, para você, está ensinando para mim, está ensinando para você. Se contenha na sua insignificância. Um coração nas mãos de Deus, queridos, é entender quem somos, para que fomos levantados, entendermos os períodos e as estações que Deus está nos dando. Quanto tempo leva para Deus estabelecer uma pessoa? Não sei, Deus pode estabelecer você do dia para a noite. Ele é Deus. Mas eu acredito que quando nós falamos assim a respeito de algumas pessoas, você viu, rapaz, de repente, o cara não era nada. Não, de repente leva muito tempo para Deus, queridos.
O cara não era nada, é conversa. Deus está trabalhando na vida dessa pessoa faz anos. Já moeu, já triturou, já fez de novo, já quebrou, já consertou, já falou, não, não dá, já amassou. E falou, agora está ficando bom. Aí, de repente, a pessoa surge. Queridos, nós somos cristãos, não somos mágicos, nem ninjas. Puf, numa fumacinha a gente aparece, numa fumacinha a gente desaparece. Não, nós não somos assim. Nós somos cristãos. Há uma construção de Deus na nossa vida em relação ao nosso coração. Deus está desejoso de colocar e estabelecer você em muitos lugares, mas você precisa suportar os ventos. Ó, deixa eu dizer para você, uma coisa... Alguém mora em prédio aqui, apartamento? Alguém mora? O anjo. Tá bom, deixa eu dizer para você, mas você já deve ter subido em algum. Uma coisa é você estar no primeiro andar e você sair na sacada do primeiro andar. Outra coisa é você estar no 20º andar e sair na sacada do 20º andar. Já saiu na sacada do 20º andar? Quem já subiu em prédio alto sabe disso. O vento é diferente. É diferente, filho, porque ali em cima o predinho faz assim, ó. Você fala, esse trem vai cair. É outro vento, é outro nível. Sabe o que acontece conosco, queridos? Você precisa ter a consciência de que você está preparado para esse nível de vento, para essa velocidade, para essa força do vento. É por isso que às vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não nos dá. Sabe por que Deus não nos dá? Ele não quer a nossa infelicidade. Ele sabe que você não vai suportar. Pedis, pedis e não recebeis, pois pedis mal. Então existem coisas que eu e você não suportamos, e por não suportar, o vento é muito forte. Deus, ele retém. Porque ele quer preservar a sua vida. Entre te dar coisas e ter o seu coração, ele prefere o seu coração. E por isso ele está construindo uma história com você. Mas você não pode se autopromover, você precisa ter a consciência de ser encontrado trabalhando para ele, com ele, vivenciando as coisas dele, respirando ele. Deus deseja muito, igreja, que nós possamos cumprir um propósito, mas precisa haver essa consciência. Outra coisa que eu quero falar com você é a respeito de um coração no lugar certo. Coração no lugar certo fala de amor. Só que amor, queridos, na perspectiva moral, na perspectiva social, é um sentimento. Mas na perspectiva divina, é uma decisão. Davi amava a Deus. Ele decidiu viver para Deus, com todas as imperfeições que tinha, como eu e você temos. Mas ele decidiu viver para Deus. Porque Davi teve a oportunidade de abandonar os caminhos do Senhor, e não foram poucas, mas ele nunca abandonou. Murilo, orando agora há pouco, acabou de falar disso. Davi, mesmo nos seus pecados, nos seus erros, nos seus acertos, nas suas alegrias, e o Murilo usou uma expressão que eu acho assim, ela é violenta, queridos. A alegria também nos afasta de Deus, não é só o abatimento. Aliás, eu estou para dizer para você que o que afasta o homem de Deus mesmo são as alegrias. Porque quando você estava na pindaíba, você estava chorando aos pés do Senhor. Mas agora, você tem condições, a alegria te proporcionou, sabe o quê? Te proporcionou uma ruptura no relacionamento com o divino. Porque hoje você tem condições. E aí, nós precisamos entender que o amor é uma decisão. Então, deixa eu dizer algo para você. Se o amor não é um sentimento na perspectiva divina e é uma decisão, como o perdão também é uma decisão, eu quero desafiar você. Quem sabe você não sai desse culto hoje e não perdoa quem você precisa perdoar e não ame quem você precisa amar? Quem sabe você não volta para casa hoje, olha para o seu cônjuge e tem a coragem de pedir perdão a ele, a ela, e dizer, olha, me perdoa, estou errando no processo. Estou tentando, mas eu não tenho muito para dar, então o pouco que eu tenho, estou estragando tudo. Porque o amor é uma decisão, queridos. Nós precisamos decidir amar o nosso cônjuge, nós precisamos decidir amar os nossos filhos, a tal ponto que uma vez esse amor expresso e praticado possa transformar a vida deles. Casas de fé. Por que nós estamos iniciando casa de fé? Porque nós estamos demonstrando um amor incondicional para pessoas que nós nem deveríamos nos preocupar com elas, segundo a sociedade, mas nós nos preocupamos. Sabe por que nós preocupamos? Porque nós amamos.
Nós amamos pela perspectiva divina. Nós amamos com o olhar de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Então eu não consigo conceber, queridos, quando nós temos a oportunidade de levar Jesus às pessoas e não levamos. Como que nós podemos olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e não desejar na vida do outro? Amor é uma decisão. Mas nós decidimos receber, comer e engordar. Mas não nos doamos como deveríamos nos doar. Sabe por quê? Porque nós usamos desculpas gospels. Sabe o que é uma desculpa gospel? Isso é um programa da igreja. Não é programa da igreja, queridos. Em Mateus, Jesus diz o seguinte, Mateus 28, ide, portanto. Jesus nos fala do ide. Não tem a ver com o programa de igreja. Jesus fala de uma salvação. Aliás, a Bíblia diz que tem gente que é tão apaixonada pelo mundo, é tão mundano que não quer que Jesus volta. Porque Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem não voltará enquanto essa mensagem não for ministrada a toda criatura da terra. Então, nós precisamos da volta do Filho do Homem, Jesus, mas nós precisamos difundir o Evangelho. Mas como nós amamos o mundo e as coisas que nele há, nós não nos importamos de evangelizar pessoas, porque nós queremos ficar aqui. Ei, deixa eu dizer para você, quem quer muito ficar aqui, o dia que ele vem, não sobe. Já parou para prestar atenção nisso? Cuidado, queridos, eu não sou contra, prosperidade, nunca fui contra, nunca fui, sempre tive um evangelho muito claro. Aliás, o meu desejo é que você seja milionário e milionária, para que você possa abençoar pessoas, a sua própria família, para que você possa ter uma vida digna. Eu sou super a favor da prosperidade. Aliás, nosso Deus, nosso Pai é um Pai de prosperidade. Toda riqueza, todo ouro, toda prata está nas suas mãos. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda à nossa volta. Eu não tenho problema com a riqueza. Não sou contra a riqueza. Qual que é a questão, queridos? É que em meio a essas buscas, nos perdemos no caminho. O dinheiro é neutro, sabia disso? O dinheiro é como uma faca, queridos. Uma faca você pode usar ela para cortar um pão, você pode usar ela para furar uma pessoa. A faca ela pode ser boa, pode ser ruim. Depende de como você usa. O dinheiro é neutro. Mas a Bíblia diz que o nosso coração nessas coisas é a raiz de todos os males. Por que a Bíblia diz o nosso coração nessas coisas? Porque está falando de Davi. Quando nós não temos um coração no lugar certo, nós não temos um amor incondicional. Amor é uma decisão, queridos, e precisa ser incondicional. Você precisa fazer por amor, não porque você deseja, porque você sente, mas porque é uma ordem. Deus está nos dando uma ordem. Deus nos deixou estabelecidos princípios e propósitos na Bíblia. E esses princípios e propósitos que nós cremos, eles precisam ser uma realidade. Então, ame da maneira correta. Perdoe da maneira correta. Pastor, mas e o sentimento? Ele vai vir. Sabia que a primeira coisa que eu e você precisamos é uma decisão, depois o sentimento alcança? O sentimento é uma consequência. Pastor, mas eu não sinto de perdoar ele. Mas perdoa que depois o sentimento vai te alcançar. Você vai ser livre das cadeias que estão te aprisionando, porque nós somos presos, queridos. E às vezes vivemos alienados, porque não temos o coração no lugar certo. Coração fala de dependência de Deus. Dependência de Deus, queridos, sempre nos levará ao exercício da fé. Hebreus capítulo 11 nos fala a respeito dos heróis da fé. Os heróis da fé dependeram de Deus em todas as circunstâncias da vida, ao ponto de entenderem que fosse com a própria vida que eles tivessem que pagar esse alto preço, eles iriam até o fim. O próprio Jesus, a Bíblia fala a respeito dele o seguinte: tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim, subindo numa cruz e tendo morte, uma morte de cruz. Deixa eu dizer para você, a nossa dependência de Deus em relação ao nosso coração determina se de fato Deus pode contar conosco ou não. É na dependência do Senhor com o coração no lugar certo que Deus vai estabelecer o sobrenatural na sua vida, porque as coisas sobrenaturais, elas vêm pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Quer trazer coisas na sua vida das quais você não tem? Pela fé, você precisa ter o coração numa dependência total.
Porque Davi, queridos, ele trouxe muitas coisas à existência pela fé. Deus fez coisas na vida de Davi que homem nenhum poderia fazer. Por exemplo, quando Davi volta para Ziclag e a cidade estava incendiada, todas as suas mulheres, filhos, parentes, tudo que ele tinha sido saqueado. As pessoas da sua família tinham sido levadas como refém, colocaram fogo na cidade de Ziclag. Davi faz uma pergunta para Deus: Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos? Eu os alcançarei? Sabe o que Deus fala para Davi? Lógico, Davi, você está com o coração no lugar certo. Pode perseguir, filho. Eu vou dá-los nas suas mãos. Você trará de volta, não acontecerá um mal aos seus. E Davi vai, busca toda a sua família, vence os inimigos e traz todo o despojo de lá. Sabe por quê? Dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus, a gente não fica perguntando para o outro se a gente deve separar ou continuar com o cônjuge. Tem que perguntar para Deus. Mas a gente sempre pergunta para as pessoas porque a gente está na intenção de encontrar alguém que fala o que desejamos ouvir. A gente quer muito ouvir, a gente está esperando alguém embasar. Então, quando as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, o que você acha de... Quem caminha comigo sabe disso, eu não acho nada. Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque pouco importa o que eu acho diante daquilo que você está enfrentando. O que você está enfrentando é Ele que conhece os seus caminhos. Você deve perseguir ou não? Você deve parar ou deve seguir? Vai ser assim quando Ele voltar. É sério. A Bíblia diz como um relâmpago, querido, sai do ocidente para o oriente. Acabou. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e a maneira como nós estamos vivendo para Deus. Coração na dependência de Deus nos coloca na posição que Davi tinha. Deixa eu dizer para você, quando você tem um coração dependente a Deus, você não tem dificuldade de reconhecer os seus erros. No Salmo 51, Davi, ele escreve toda a sua amargura pelos erros que cometeu. Ele falou: Senhor, os meus ossos atrofiam dentro de mim, porque eu cometi erros dos quais é muito difícil para mim carregá-los. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, eu estou com dificuldade no meu coração, estou com dificuldade no meu espírito, eu errei muito, Senhor, quantos erros eu cometi, mas um coração no lugar certo, queridos, não tem dificuldade de reconhecer os erros. Às vezes, domingo após domingo, Deus está falando com você aqui, você não consegue reconhecer, você acha que é sempre para o outro. Sabe aquele momento que você senta nessa cadeira e você fala assim: nossa, fulano podia estar aqui, né, para ouvir essa palavra. Sabe isso? Ei, não é com ele não, é contigo. É com você, nem é com o seu cônjuge que está aí do lado. Não é para o seu cônjuge que Deus está falando, não, é com você. Sabe por que Ele está falando com você? Porque Deus é assim. Ele nos ministra, porque de maneira individual Ele nos tem nas mãos e o nosso nome nas mãos. Deus está falando conosco, você precisa reconhecer. Reconheça. Diga para o Senhor, procure as pessoas que você precisa procurar, faça os concertos que você precisa fazer, reconheça, nós estamos errando no processo, queridos. A igreja paga um preço, mas a igreja segue. Deixa eu dizer para você, toda omissão sua a igreja vai seguir. Toda omissão minha a igreja vai seguir. Porque é assim, Deus suscita até pedras se a gente não fizer. Deus vai levantar pedras para fazer. Mas o prejuízo não é da igreja, porque a igreja segue. O prejuízo é nosso. Que naquele grande dia, haveremos de prestar conta de todas as coisas, debaixo dos céus na terra. Enquanto estivemos nesse lugar e fomos omissos à voz do Senhor, ao relacionamento com Ele, a um coração nas suas mãos. É esse o problema. A minha preocupação com você não é porque eu quero que você sirva aqui ou acolá, não é porque você seja assim ou assado. A minha preocupação com você, por isso as palavras às vezes são duras, é o que você vai dizer para Ele naquele grande dia. Ei, deixa eu dizer para ti, homens, cadê os homens aqui? Erga as mãos, é isso aí. Homens, presta atenção. Você acha que você vai chegar no céu... Homens, porque é para os homens isso, porque a Bíblia declara que é para os homens, não sou eu que estou declarando. A Bíblia não diz que é para as mulheres isso, ela fala dos homens. Você acha que você vai chegar no céu
dizendo que a sua família é isso, que o seu trabalho foi aquilo, que... Não. Deus vai fazer uma única pergunta para você. O que você fez da esposa que eu te dei? E o que você fez dos filhos que eu te confiei? Deus vai perguntar isso para você, filho. Porque é Bíblia. Não fala com essas palavras, porque eu fui bem objetivo com você, mas tudo que a Bíblia nos ensina é sobre isso. O que você fez da esposa que eu te dei e dos filhos que eu te confiei? Porque filhos são como herança para nós, flechas como na aljava de um guerreiro. Deus haverá de pedir conta, porque ele diz, olha, os vossos filhos serão discípulos do Senhor, grande será a paz deles na terra. Por que o seu filho não é um discípulo do Senhor? Fala do seu cônjuge. Por que a sua mulher está paralisada do jeito que ela está? Porque você tem culpa nisso, macho. Macho, você tem culpa nisso. Porque você deveria ser o primeiro a incentivá-la a estar nas mãos do Senhor. Mas nós, homens, só queremos carne. E sabe o que a gente pensa na nossa mente caída, pecaminosa? Sabe, macho, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, não, se ela não estiver lá servindo, vai ter mais tempo para mim aqui, Netflix, beijo na boca. É só o que você pensa. Você só quer para você. E sua mulher está fora dos propósitos de Deus. Porque você não é um sacerdote em casa. Deus vai nos requerer, queridos. Ele não vai perguntar quantas casas você teve. Se você comprou carro, ônibus, caminhão, avião, helicóptero, lancha. Ele não vai perguntar nada disso para você. Mas ele vai perguntar para você, por que você tirou minha filha dos caminhos? Por que você tirou os meus filhos do caminho? Quando você deu mau testemunho como homem dentro de casa, e os teus filhos se perderam porque não enxergavam em você um homem de Deus. Igreja, nós não estamos brincando. Olha, plantamos infidelidade. Queremos colher fidelidade. Homens que deitam com outras mulheres lá fora. Mulheres que às vezes flertam com homens que não são seus. Os nossos filhos vivem uma vida de prostituição. Porque plantamos isso. Plantamos infidelidade e queremos que os nossos filhos sejam fiéis. Aí falamos assim, meu filho é um drogado, e você é o quê? Porque você faz uma diferenciação entre uma pessoa usar droga e você ver pornografia. Você faz uma diferenciação entre uma pessoa roubar e você ser um alcoólatra. Faz uma diferenciação. Porque você vai dizer, mas a bebida é lícita. Ela é liberada. A lei não... Agora o roubo é ilícito. Ei, querido, deixa eu dizer para você, para Deus não tem pecadinho e pecadão. Davi entendeu algumas coisas que eu e você precisamos entender. Nós precisamos nos arrepender dos erros que nós estamos cometendo. Precisamos nos posicionar como cristãos, como família, como pai, como mãe, como filhos. Igreja, nós precisamos. Desperta tu que dormes. Cadê seus filhos? Onde eles estão? Se é pequenininho, deveria estar no Kids agora. Se é grande, deveria estar no culto. Cadê os seus filhos? Por que eles não desejam a Deus? Porque se servir a Deus é isso que demonstramos para eles, até eu não queria. Davi está nos ensinando, queridos, a reconhecer algumas coisas que precisamos reconhecer. Palavra dura, mas necessária. Eu finalizo com você. Davi se prostrava de coração diante de Deus, mas também com perícia nas mãos. O texto que nós lemos diz que Davi era perito no que fazia. Sabe, queridos, existe um texto, e eu quero trazer esse texto para você, 2 Reis 10, 15, 16, diz assim, olha, presta atenção. E partindo dali encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual o saudou e lhe perguntou. Presta atenção no que Jeú perguntou para esse homem. Ele falou o seguinte, Jonadab, o teu coração, o teu quê? É sincero como o meu coração é sincero com o teu? Ele faz uma pergunta, Jonadab,
teu coração é sincero com o meu coração, como o meu coração é sincero com o seu? Jonadab respondeu: é sim, Senhor. Aí então disse Saul: se o seu coração é sincero com o meu coração, como o meu é com o teu, dê-me a sua mão e suba no meu carro. Nós estamos falando de um campo político de guerra, queridos. Jeú está num carro de guerra. Aquele período lutava muitas vezes exércitos marchando a pé, outros em cima de animais, outros em cima de cavalos e carruagens, carros de guerra. Jeú está num carro de guerra. Ele pergunta para Jonadab: Jonadab, o teu coração está conectado ao meu coração como o meu está sincero ao seu? Jonadab falou: tá. Ele falou: então me dê a sua mão e suba no meu carro. Quer subir no carro de Jesus, filha? Quer subir no carro de Jesus, filho? Conecte o seu coração com ele, porque ele não vai pegar suas mãos se você não tiver o coração conectado com ele. Às vezes nós desejamos subir no carro de Deus, mas às vezes nosso coração não está conectado. O que isso nos ensina? Todas as vezes que Deus fala na Bíblia de coração, está falando de sentimentos, de alma, de pensamentos, de propósito. E todas as vezes que Deus fala de mãos, está falando de habilidade, está falando dos dons, daquilo que nós podemos fazer em favor da igreja, em favor dos outros. Deus deseja muito as nossas habilidades, mas Ele não vai nos promover como promoveu Davi, se o nosso coração está no lugar errado. Então Ele deseja pegar a sua mão e colocar você em cima do carro, mas você precisa alinhar isso. E essa é uma manhã de confronto. Conserta a tua casa. Ah, ela está boa, eu digo para você que não está. Grava essa frase: de tudo que eu falei aqui, não precisa levar nada, leve isso daqui. Se você levar isso, eu cumpri o propósito pelo qual Deus me trouxe aqui hoje. Prosperidade não significa a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Prosperidade não significa a bênção e a aprovação de Deus. Porque você está comprando carro, porque você está comprando casa, porque você está num serviço melhor, porque você ganha bem. Aí você fala assim: Deus está me abençoando. Esquece. Eu me disponho, queridos. Nós vamos ter 2 cultos. Estamos terminando esse, vamos ter um agora das 10 às 11h30. Acaba 15 para meio-dia. Eu me disponho. Se você quiser vir aqui, quando acabar o 2º culto, para sentar comigo, eu vou pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e eu vou te ensinar hoje, não vou nem almoçar, vou te ensinar hoje, que a sua prosperidade pode não ter a mão de Deus nisso. Eu te mostro na Bíblia. Você pode estar angariando um monte de coisa e Deus não está nisso. Sabe por quê? Eu preguei para vocês, certa feita, eu falei sobre Saul, que reinou por 12 anos sem o Espírito de Deus. E a Bíblia declara que ele ficou 12 anos sem o Espírito de Deus e a habilidade das mãos dele demonstrava prosperidade no seu reino. A habilidade da mão, querido. Deus não está nisso. Já livro você também de me encher aqui, 15 para meio-dia. Que eu já dei logo a receita. Senão vocês me pegam aqui. Queridos, um homem que reinou por 28 anos com o Espírito de Deus e depois reinou 12 anos sem o Espírito de Deus, só com a habilidade das mãos. Prosperou. Mas no final de tudo foi rejeitado e reprovado. Pastor, por que essa palavra tão dura? Eu vou falar um negócio para vocês não acreditam, queridos. Eu, quando trouxe esse texto, eu estava com uma ideia assim, de trazer uma palavra de conforto para você, para falar sobre o seu coração. Mas tem alguma coisa acontecendo. Eu sinto que Deus está mexendo com alguns de nós. Nosso coração precisa voltar para o lugar que ele deveria estar em Deus. Então deixa Deus trabalhar. Está doendo, pastor? Está doendo, filho. Mas é assim mesmo. A Bíblia diz que o crescimento dói. A dor do crescimento. Onde você quer chegar? Você que é jovem, para de deitar com a sua namorada. Sexo antes do casamento é pecado. Para, filho. Você está debaixo de maldição. Maldição.
A depressão não sara, não vai sarar nunca. Ah, eu sou atormentado, vai seguir sendo. E cada dia mais. Porque a Bíblia diz que quando a casa é limpa e nós não enchemos ela do Espírito Santo, agora vem uma legião de demônios nos atormentar. Pastor, no século 21, o senhor vem falar que sexo antes do casamento não pode? Não pode, não podia lá, não pode hoje, não vai poder amanhã. Porque Deus é assim. O sexo é um presente pro casamento, não fora dele. Mas eu poderia entrar em outras coisas. Poderia entrar nos cliques que você anda dando no celular. Poderia entrar na sua empresa. Seja você um empresário ou um funcionário. Poderia entrar e avaliar como nós estamos vivendo lá, se tem Deus nisso. Irmãos, eu já fui em empresas de pessoas que eu admirava muito, assim, no nosso meio, na igreja, assim, sabe? Admirava muito. Quando eu cheguei lá na empresa e encontrei a pessoa no meio dos seus, dei paz do Senhor, os caras que estavam com ele fizeram assim: é crente? A empresa não sabia, queridos. Mas aqui é uma bênção. Uma bênção. Mas ninguém da empresa sabia que o camarada era cristão. Vivemos numa sociedade onde nós temos cristãos anônimos. Hoje é dia de uma autorreflexão. Amém? Para parecer que está acabando. Queria que vocês colocassem em pé. O meu apelo para você hoje é que Deus está estendendo a mão para você com a pergunta que Jeú fez a Jeroboão. Jeroboão não. Jonadab, perdão. É muito nome, né? Jeú fez a Jonadab. Deus está te perguntando hoje, seu coração está ligado ao meu coração como o meu coração está ligado ao seu? Então, filha, filho, me dê a sua mão, sobe no meu carro. Eu quero dar a você a oportunidade hoje de você, onde você está, não vou te chamar aqui à frente, mas de você fechar os teus olhos e fazer uma reflexão e dizer: Senhor, eu quero voltar. Pega na minha mão, Senhor, me deixa subir no teu carro. Eu quero sair do carro da igreja, porque eu subi no carro da igreja, mas eu não subi no teu carro, Senhor. Eu quero sair do carro da célula, porque eu subi no carro da célula, mas eu não subi no teu carro, Senhor Jesus. Eu quero sair do carro do ministério, porque eu subi no carro do ministério, mas eu não subi no teu carro, Senhor. Eu quero dar a você essa oportunidade. Nós vamos finalizar agora com o último cântico. Eu queria muito que você pudesse dizer: Senhor, sonda o meu coração, como Davi fez. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Muda a minha sorte, a minha realidade. Pai, nós, como igreja, pedimos perdão ao Senhor nesta manhã. Perdoa-nos as ofensas, perdoa-nos a autopromoção, perdoa-nos o orgulho, perdoa-nos, Pai. Senhor, em especial, nós pedimos perdão pela omissão. A omissão de levar o Evangelho a outras pessoas. E nós podemos levar o Evangelho a outras pessoas de muitas formas, Senhor. Te servindo com os dons que o Senhor nos deu, nós estamos evangelizando no trabalho, em casa, no mercado, nas ruas, na vida dos familiares, dos amigos. Então nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque temos nos omitido. Nessa manhã, Senhor, vem sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha própria vida, Senhor, e conecta o nosso coração. O Senhor sabe a velocidade e a força do vento que nós podemos suportar. Então, Senhor, nos coloca na posição que tu desejas. Nós desejamos muito subir no teu carro. Alinha o nosso coração, Senhor, e devolve-nos a alegria da salvação. Porque na alegria da salvação nós tínhamos o desejo de te servir. Hoje não temos mais o desejo de servi-lo, porque não temos mais a alegria na salvação. Fizemos da igreja uma rotina e fizemos da vida cristã um enfado. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E vem sobre as nossas vidas, Pai.
em nome de Jesus.